nome é Rafael Buzon, eu sou consultor ágil de empresas, trabalhando com Kanban e Scrum e conceitos de desenvolvimento de produto. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Buzz On Air, é a edição 4, e eu faço ele todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. A partir da próxima, a gente vai começar a fazer ele a partir da 1h30 da tarde. Todas as segundas-feiras, 1h30 da tarde. É um horário mais interessante, dado os experimentos que eu fiz. O pessoal consegue chegar do almoço, participar, trocar ideia, mais do que esse horário que eventualmente algumas pessoas ainda estão chegando em casa do trabalho. Então, a gente vai começar a experimentar o Buzz On Air a partir de segunda-feira que vem, 1h30 da tarde, tá bom? Aí vai acompanhando a página do Facebook, eu coloquei aqui no chat, eu coloquei tanto os links que a gente vai utilizar agora, né? Tem o meu Facebook, o primeiro link, no chat, tem o meu site e logo abaixo tem um link para vocês fazerem o download do livro que a gente vai comentar aqui hoje. Certo? Esse é o Buzz On Air e a ideia dele é ser um evento informal. E aí, Júnior, tudo bom? Você que entrou agora, hein? Seja bem-vindo. Esse é um evento informal, algo mais sem estrutura, sem muita pomposidade. E fazer algo em torno de 20 minutos, meia hora, trocando ideias com quem aparecer. E caso não apareça, o evento está sendo gravado também e vai ficar na minha página do Facebook. E toda segunda-feira eu escolho um tema. Dessa vez eu escolhi voo de Scrum ou voo de Kanban. É uma polêmica velha já da comunidade ágil, né? Que sempre discute sobre Scrum ou Kanban, um é a evolução do outro ou não, eles convivem, não convivem, etc. Acho que é interessante a gente falar que existem vários tipos de abordagem, né, para você estudar essa questão. Se você vai falar mais de Scrum ou se você vai falar mais de Kanban, né? A perspectiva que eu escolhi comentar aqui hoje é de um livro chamado Adoção e Transformação para o Ágil, né? Ele foi traduzido como Transformação e Adoção para o Ágil, um guia de sobrevivência. Ele foi traduzido por uma galera da Infoquê, no qual eu também fiz parte na época, acho que foi 2012 ou 2013. Ele tem um download gratuito lá no site do Infoquê, então deixei o link aqui para quem quiser utilizar. E ele traz uma visão bem interessante, o Michel Sarrota, bem legal sobre como você, como um Agile Coach ou como um agente de mudança querendo facilitar uma transformação ágil dentro de uma empresa, como que você deveria começar? Que é uma incógnita também, né? Guias e práticas e técnicas sobre como mexer com a cultura não são tão difundidos na comunidade, né? A gente geralmente tem as práticas muito bem conhecidas de Scrum, de Kanban, mas a gente talvez não tenha tão enraizado na comunidade conceitos de gestão de mudança, qual que é o approach que eu utilizo, em qual situação, como que eu entendo o ambiente. Um esforço meu nesse sentido foi o último webinar, que você pode ver lá no meu site também, e no Facebook, que falava sobre o backlog do Agile Coach, como que o Agile Coach consegue estudar e ler o ambiente e aplicar determinadas práticas e técnicas para poder mexer um pouco mais com o contexto, né? Influenciando de uma forma positiva. E o Michel Sarrota, com esse livro, ele vai falar para basicamente consultores e agentes de mudança dentro de uma empresa que queiram lidar com a cultura, né? Você não pode brigar com a cultura, ele vai dizer, você tem que lidar com ela de certa forma. E ele vai separar em dois grandes blocos, né? Um bloco de você lidando com a cultura e um outro bloco, uma vez que você quer realmente mudar a cultura daquela empresa, como que você faz? A gente vai se deter aqui nos nossos 20 minutos aqui, mas no primeiro contexto, onde você vai entender um pouco melhor como lidar com a cultura vigente e aí escolher se vai de Scrum ou se vai de Kanban, eventualmente. Tá bom? Então esse aqui é o livro, a gente traduziu ele em 2013, 2012. É um livro bem fácil de ler, um livro de acho que 50 páginas, 60 páginas. Em um dia você consegue matar ele, se estiver bem disposto.
de uma fácil leitura, a tradução ficou bem legal. Ele já está, ele é de 2012, mas muito dos conteúdos e técnicas que ele traz, eles são pertinentes até hoje, tá bom? Então esse é o livro, né? E os principais motivadores do autor, deixa eu passar aqui, na hora de escrever, foram basicamente esses, né? Você não existia na época, e acho que ainda não existe, uma, uma ideia tão difundida do que é adoção e do que é transformação. Na verdade, existe uma maturidade um pouco melhor nisso, mas pouco ainda se foi feito para falar de técnicas e abordagens, né, para isso. Então, ele vai separar bem o que é adoção e o que é transformação. Ele vai falar que a adoção ela está mais no sentido de você aderir às práticas, né? Você faz o ágil quando você está adotando o ágil. Agora, quando você se transforma, você está sendo ágil, né? Então, uma coisa é você ter e aplicar o ágil, outra coisa é você ser ágil. Então, a adoção é mais nesse sentido de adotar práticas e a transformação seria mais no sentido de mudar o mindset e já ser incorporar aquilo no seu dia a dia. Essa foi uma motivação dele, a outra foi um insucesso da aplicação do ágil que estava existindo na época, ainda existe. Então, se você for ver quais são os principais dores e os principais desafios, barreiras que as empresas enfrentam ao adotar o ágil, é basicamente a resistência cultural que existe nas empresas, né? A resistência tanto das camadas intermediárias de gestão, quanto da própria empresa como um todo. Então, mudança de cultura é um fator de dor, né? Que o Michel também identificava na época e por isso que ele escreveu esse livro. E a própria falta de guias, né? Então, esse livro vai endereçar basicamente esses 3 pontos. Ainda falando sobre o contexto em que ele escreve o livro, né, em 2012, e agora acho que a gente já tem um cenário um pouquinho diferente desse, ele vai dizer que naquela época, né, se você olhar para a curva de adoção de tecnologia, quem propôs essa curva foi o Geoffrey Moore, ou Moore. Ele é um livro, né, bem interessante, eu já li ele, é bem legal, acho que vale a pena todo mundo que trabalha com startup e novos produtos, de certa forma, né, marketing, entender um pouco dessa curva. Então, vai existir aqui, né, como você pode ver, um grande abismo, né, em toda adoção de nova tecnologia, onde você primeiro aqui conquista os entusiastas, né, aqueles que são visionários, que estão muito em cima da bola com novas tecnologias. Depois tem uma parte de early adopters, né, que é o pessoal que também é entusiasmado, não tanto talvez quanto os inovadores aqui, mas é um pessoal também que curte inovação e tal. E aí, entre passar dos inovadores aqui, dos early adopters, para a grande maioria, né? E a grande maioria aqui é separada em 2 grandes blocos, a maioria inicial, né? E aqui a mais conservadora e pragmática, que acaba adotando as novas tecnologias um pouco mais tarde, né? Entre passar desse bloco inicial para atingir as grandes massas, existe um abismo. E esse abismo é devido a vários fatores de pega ou não pega a tecnologia, é interessante para o mercado, não é, tem um fit de mercado, existe a penetração disso, existe pessoas dentro desse grande grupo aqui que compra a ideia e começa a servir como piloto para esses outros que virão depois, né? Aqui o pessoal começa a querer um pouco mais de segurança e estabilidade, não está tão vidrado na novidade em si, que já virou, né? De repente aqui já existe até casos de sucesso de early adopters utilizando, mas esses caras aqui, eles já querem mais segurança para mudar todo um stack. Na verdade, são grandes empresas que representam grandes instituições que vão acabar adotando a tecnologia ou não, e por isso que existe o abismo. O ágil, na época, ele estava mais ou menos aqui, então, tentando cruzar o abismo, né? Entrando já na massa, na grande massa.
Eu acredito que depois de 5 anos aqui, né, ele escreveu em 2012, eu acredito que a gente já começa a entrar na outra parte aqui dessa curva de adoção, uma vez que a gente começa a ver muitos bancos querendo utilizar ágil, né? Acho que esse ano, principalmente 2016, a gente viu que acabou agora, muitos bancos criando spin-offs, criando outros segmentos, né? Às vezes eles não conseguem comportar uma cultura dentro da própria instituição, que é uma instituição mais tradicional, eles acabam criando outras empresas, né? Outros segmentos, spin-offs, startups, para poderem ah, adotarem o ágil, adotarem isso na parte de tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. Então, sim, o ágil já está talvez aqui em 2017, já entrando aqui nesse grande bolo aqui, uma vez que ele já tem boa parte do mercado aqui. Então, se você for olhar até grupos de discussão de projetos que podem ser mais tradicionais, ligados ao PMI e tudo, existe muita conversa já, e grande parte da pauta que é discutida já é discussão sobre agilidade, conceitos ágeis, etc. Para você ver e entender como que as ideias estão realmente penetrando em todo o mercado. Certo, então esse era o contexto dele na época, né? E hoje a gente começa a ver isso um pouquinho diferente. Um outro gráfico que ele mostra é essa questão justamente da resistência que a gente estava falando, de mudar a cultura, né? Então aqui é um gráfico mostrando quais são as principais barreiras para a adoção do ágil, né? E aqui você vai ver que uma das grandes, né, junto com outras várias, né, a resistência à mudança e a habilidade de mudança cultural. E cultura é justamente o que o Michel vai falar sobre esse livro. Você entender primeiro a cultura para saber o que você faz. Se eu vou de Kanban, se eu vou de Scrum, se eu vou mais com prática, se eu vou mais com filosofia, como que eu faço? Certo? Então esse é o grande contexto que embasa todo o livro. E esses são os grandes motivadores que levaram o autor a escrever. Em seguida, deixa eu pegar minha cola aqui. Eu acho que só o que vale ressaltar aqui nesse gráfico é que a percepção que se tem hoje também em 2017 é mais ou menos a mesma. Ainda, eu acho que existem gráficos do Version 1, eles que fazem essa pesquisa, falando justamente dessas barreiras, e eu acredito que seja algo muito nesse sentido ainda. Né? A habilidade de mudar culturalmente ainda é uma das grandes barreiras. E aqui acho que grande parte da maioria que começa a responder a pesquisa já é esses que a gente viu no gráfico anterior, né? Aquele grande bloco, né, de grandes instituições como bancos que começam a experimentar o ágil, querer usar e começa a esbarrar nessas questões de cultura. Ok? Então, ele vai primeiro no livro, uma coisa que eu gosto bastante, que eu venho falando em alguns posts que eu já fiz, é legal definir o que é ágil, né? Porque ainda existe muita banalização do termo, né? Ele vai chamar de, acho que, de disfunção semântica, ou difusão semântica, algo assim, quando você começa a utilizar o termo de uma forma aleatória e sem muito sentido, e você, com o tempo, de tanto utilizar o termo, ele acaba perdendo o seu significado original. Aconteceu um pouco isso com o ágil, né? A ponto de o ágil ser tudo aquilo que é bom hoje em dia. Se eu tomo um sorvete de morango e eu gosto, eu vou chamar esse sorvete de ágil, né? Tão banalizado às vezes com isso. Mas para você entender cientificamente se o ágil está funcionando e dando certo ou não, você precisa definir o que é o ágil, né? Quais são as periferias dele? Né? Ele está contido em que conjunto, que domínio? E ele também faz um approach de que o ágil ainda é definido, né? Ele usa essa base pelo manifesto. Então você vai entender o ágil através do manifesto. E se o ágil é um conjunto de valores e princípios, ele está mais ligado com uma ideia, né? Com um mindset, com uma filosofia, do que necessariamente com práticas. Né? Aqui você vê um guarda-chuva de boa. Esse guarda-chuva é até velho já, mas você vê vários frameworks dentro do guarda-chuva ágil, né? Do que se diz ágil. Então, mais do que um conjunto de práticas, ele é uma filosofia, uma vez que
grande guia do que é o ágil é o manifesto, e o manifesto é um conjunto de ideias. Então é importante você entender isso, porque ele vai mostrar agora, sendo ágil uma ideia, né, ele é mais adequado para determinadas culturas. E é por isso que, às vezes, ele sofre grande resistência em alguns lugares. Acho que uma metáfora boa para poder entender o que ele vai falar a partir de agora é o seguinte. Pensa na empresa como se fosse um organismo, né? Um organismo vivo, peculiar, único, com as suas características, como se fosse um corpo humano mesmo, né? Tem várias células, tem um comportamento todo específico dele, né? Esse organismo. E aí você tem lá a empresa funcionando e você, em determinado momento, quer inserir um novo conceito. Seja ele Scrum, seja ele Kanban, seja outras práticas que você queira adotar. E esse novo elemento, ele é entendido como um elemento estranho. Ele pode ser entendido como um elemento estranho, como muitas vezes é. E aí você tem os anticorpos organizacionais tentando atacar esse novo elemento, né? E quanto mais estranho talvez ele seja para aquela cultura, mais resistência e mais os anticorpos vão agir para poder tentar eliminar aquele corpo estranho que chegou ali. Então acho que você tem tanto o Scrum dentro de uma filosofia ágil, servindo para determinadas culturas, organismos, organizações, e você tem o Kanban também, com todo um conjunto de valores, mas voltados a outro tipo de organismo, onde talvez alguns organismos se deem melhor com Kanban e outros, culturalmente falando, se deem melhor com Agile e Scrum, né? E uma coisa que fica claro também aqui no livro do Michel, e uma coisa que o David Anderson também já falou abertamente e claramente, é que o Kanban não é ágil, ele não é da filosofia ágil, né? Ele vem de conceitos mais lean, ele compartilha de alguns valores que o ágil também compartilha, né? Você pode procurar no LinkedIn pelo David Anderson e ele tem uns posts que ele deixa isso bem claro, né? O que é compartilhado da agenda ágil e o que é específico do Kanban, né? Que eles são diferentes. E o Michel vai falar isso também aqui no livro dele. Então, se você define ágil como um conjunto de valores e princípios de uma cultura e o Scrum dentro dele, né? E ele também define que o Kanban está fora desse sentido. A gente vai ver como. Aí, entrando direto na parte mais cultural, né? Então, beleza. Eu sei que Kanban e Scrum têm culturas específicas. Eu sei que essas culturas específicas acabam funcionando melhor em culturas semelhantes dentro das organizações. Mas que culturas são essas? Então, ele vai se utilizar do modelo de um autor chamado Schneider, onde ele separa 4 tipos de cultura, né? E aqui é mais de uma forma didática, né? Porque você vai ver que as empresas elas acabam tendo uma cultura predominante e uma secundária. Mas a critério de estudo, né? E para a gente criar argumentações aqui, isso aqui já basta para a gente. Então, a figura está bem suja e poluída, mas é porque ele coloca várias palavras para poder ajudar as pessoas a entenderem os 4 quadrantes. Então, ele vai falar da cultura de colaboração, né? Controle, de cultivo e de competência. E aqui são vários itens, deixa eu ver se eu consigo até aumentar um pouquinho, para a gente entender o que significa cada um deles. Competência muito buscando o mérito, né? Você fazer muito bem aquela coisa, ser um expert naquilo, você ser recompensado e ter um mérito pelas coisas que você conquista, você quer ser o melhor. Tem toda uma frasezinha aqui para ilustrar cada quadrante. Em cultivo, você está mais preocupado com pessoas, né? Então, perceba aqui que no gráfico você tem, em um extremo, orientação a pessoas e no outro,
orientação à empresa, né, à companhia. Enquanto competência é mais algo organizacional, eu quero ser o melhor e tal, aqui você está pensando mais nas pessoas, é mais um foco no meio, né? Pelas pessoas eu consigo atingir o que eu preciso. E aqui embaixo você tem uma orientação por possibilidades e aqui uma orientação no que é mais prático, no que é mais real, atual. E aqui você tem o cultivo, então, olhando muito para o aprendizado, né? Eu quero crescer. Você tem colaboração no extremo esquerdo e controle no outro lado. Muito aqui focado em estruturas de poder, hierarquia, busca ordem, previsibilidade. Certo? Então tá, então se a gente pode classificar as empresas em uma dessas 4 culturas, a gente também pode classificar o Scrum e o Kanban aqui dentro, né? E aí ver o que faz mais sentido dentro da organização. E é isso que ele vai falar a partir de agora. Então, se você depois for buscar o livro, ele vai falar sobre jeitos de você entender a cultura da sua empresa. E uma vez que você entende a cultura, você consegue ver que, por exemplo, o Scrum, ele é, por pesquisas feitas, né, com várias pessoas da comunidade na época, e eu acredito que isso aqui não tenha mudado muito, caso seja feito de novo, o Scrum está mais nesse lado do quadrante, mais colaborativo e mais de cultivo, né? Então, focado nesses 2 grandes blocos aqui. E algumas pessoas falam que tem um elemento ou outro de controle e algum elemento ou outro de competência. Então, se você for aplicar Scrum, talvez seja mais interessante você aplicar ele em empresas que tenham uma cultura parecida com essa. Que foquem, né, que tenha colaboração e que também promovam o cultivo. Aqui seria muito mais poderoso você aplicar Scrum. Em se tratando, por exemplo, de Kanban, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a pergunta que ele faz é a seguinte, né? Deixa eu tirar o zoom. Beleza, qual que é a cultura da sua empresa? Talvez, então, você respondendo isso e conseguindo mapear, você possa descobrir por que existe talvez tanta resistência, né? E aqui não só falando de Agile e de Scrum, acho que vale para todo tipo de nova aplicação que você queira fazer em gestão de projetos, em gestão de pessoas, né? Então, talvez entender os valores por detrás de um conceito e mapear ele num daqueles 4 quadrantes, você possa entender melhor ele e depois aplicar na sua empresa de acordo com a cultura da sua empresa também. Ou começar por uma ou por outra, né? Então, isso é legal. O Kanban, por exemplo, grande parte dos valores dele é de controle. Né? Ele pega também algumas ideias do David Anderson e ele plota aqui nesse gráfico e ele mostra que boa parte dos valores está todos aqui em controle, né? Alguns aqui em competência, né? Como aqui concordar em buscar evoluções incrementais. Uma das frases também é melhorar colaborativamente usando modelos científicos, né? Então ele não soube onde ele colocar aqui, então parte da frase ele colocou em competência e essa aqui acho que é a única parte em colaboração quando se fala em Kanban. Né? Uma coisa que é legal ficar claro é que nenhum desses grandes blocos é um melhor que o outro. Cada um tem a sua aplicação específica no seu contexto específico, né? E funciona em seu contexto específico. E todas as empresas não têm só um, como eu falei, né? Vai ter um predominante e um outro secundário. E ele vai falar o seguinte, caso você queira adotar, por exemplo, Scrum, você poderia, dado que você está no modelo... Deixa eu só ver aqui. Peraí. Dado que você está dentro de um modelo de controle, por exemplo, que é geralmente talvez um dos principais cenários, né? Eu estou entrando numa empresa tradicional, trazendo umas ideias novas, um contexto talvez um pouco mais de controle. O que eu faço? Talvez você possa começar sem sair muito do seu próprio domínio, sem sair muito da sua própria cultura, usando Kanban. Talvez Kanban aqui, né, seja uma das melhores opções para você começar.
uma vez que o Kanban ele vai dizer também que é uma droga de entrada, né? Tipo, como se fosse maconha, para depois a pessoa ir para uma cocaína, alguma coisa assim, né? Ele é mais simples, ele é mais, ele é menos prescritivo do que o Scrum, e você poderia começar com ele aos poucos você começar a fomentar através do Kanban um pouco de colaboração, um pouco de competência e assim por diante. Então, esse aqui seria um modelo menos intrusivo e mais fácil de se aplicar. Agora, você também pode, estando no modelo de controle, num domínio de controle, uma cultura de controle, você pode beber um pouquinho das culturas adjacentes, né? Ele vai falar só que existe muita discrepância entre as diametralmente opostas aqui, né? Controle e cultivo, competência e colaboração. Então essas aqui, né, na diagonal, seriam mais incompatíveis. Então, caso você queira explorar um pouco uma outra cultura dentro da cultura onde você está, procura pelas culturas adjacentes, né? Seja na horizontal ou na vertical. E aí você pode emprestar um pouco das culturas, só que um alerta é use os conceitos de uma outra cultura de forma que apoie a cultura predominante. Né? Isso é legal. Então, por exemplo, se eu for usar conceitos, desculpa, de Scrum aqui, numa cultura de controle, talvez eu possa começar com um daily meeting, né, com práticas mesmo, porque ajuda no controle. Se você usar time box, quem que não gosta de ter as coisas blocadas, saber que as coisas vão ser entregues a cada X tempo, né? Então, ele sugere que você utilize dos conceitos e práticas que apoiem a cultura predominante. O mesmo aconteceria se a cultura predominante aqui fosse colaboração e você quisesse trazer um pouco de controle dentro da cultura de colaboração, né? Então, procure dentro dos conceitos de controle, da cultura de controle, o que de certa forma acaba auxiliando também a cultura predominante de colaboração. Certo? Ele vai falar para você talvez não entrar com a filosofia, né? Ou com vocabulário muito específico, talvez não chamar de sprint, mas chamar de iteração, quando você está dentro de um domínio mais de controle. E assim por diante. O nosso objetivo aqui não é esgotar todo o conteúdo, mas só dar uma pincelada nesse livro, uma vez que a nossa conversa aqui é mais rápida. Certo? Então, esse aqui é o modelinho que ele traz. Então, o que a gente viu até agora? Ele classifica o ágil como uma cultura, ele também classifica o Kanban como uma cultura. Ele vai falar que as empresas têm culturas específicas e ele usa o modelo Schneider para poder mapear essas culturas, que são, a partir de então, 4 dentro do modelo Schneider. E ele vai falar que, dependendo da cultura da empresa, você pode optar por começar com um dos conceitos, seja Kanban, seja Scrum, de acordo com a cultura predominante. E, caso seja necessário, trazer conceitos de culturas diferentes. Isso convivendo com a cultura, né? Então é bom deixar isso bem claro. Ele vai falar na segunda parte do livro, que não é o nosso propósito aqui, ele vai falar, beleza, você quer mudar a cultura da organização. Como que eu faço? E aí tem outras técnicas e outros elementos lá que ele vai explorar. Sugiro, se você se interessou, para dar uma olhadinha nos links que eu deixei aqui, ou lá no site do Infoque mesmo você acaba achando o livro. Certo? Então aqui é convivendo com a cultura existente, predominante. Então, se eu estou numa cultura de cultivo, por exemplo, talvez eu comece com algo de ágil, até com filosofia. Só que dentro dessa cultura de cultivo, se ela carece de um pouco de controle ou de até competência, né, eu posso emprestar colaboração, eventualmente. Né, você poderia pegar emprestado conceitos das culturas adjacentes aqui para fortificar essa cultura predominante. Se em colaboração está muito legal a colaboração, mas falta alguma coisa mais tangível, de métricas, alguma coisa assim para a gente estudar, pega emprestado métricas, desde que elas ajudem a cultura predominante de colaboração. Certo? Fácil, né?
Na teoria é fácil. Então é o que eu acabei de falar, né? Fique onde está, seria a primeira approach, e o segundo approach, explore as culturas adjacentes. Não é verdade, Júnior? Na teoria é sempre fácil. O legal também é que o Alisson Vale ele comentou um tempo atrás sobre essa questão, né, de você primeiro sentir o ambiente e depois aplicar um framework ou outro, né? Para você não ir como uma ideologia, vou aplicar Scrum ou vou aplicar o Kanban. E aí o framework acaba sendo o objetivo final e não gerar valor, né? Então, talvez aqui já adaptando essa nossa conversa, né? Uma vez que você está brincando aqui nesses 4 quadrantes aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar essas coisas. Deve ter um lugar aqui que eu apague. Achei. Uma vez que você esteja brincando aqui nos quadrantes, você pode entender o seguinte, beleza, eu estou numa cultura de controle, eu vou aplicar o Kanban, só que você tem que lembrar que Kanban ele é uma ideia, um framework, e você tem que encarar ele como um dos conceitos e filosofias do seu repertório. E a partir da aplicação dele, você sentir o ambiente e aí sim ver o que você pode trazer para agregar. A mesma coisa com o Scrum. Se é possível aplicar Scrum na cultura que eu estou, tenha sempre em mente de que talvez o Scrum não seja o objetivo final, mas sim o que do seu repertório vai te ajudar a entender melhor o ambiente e adaptar ele de acordo com as reais necessidades, buscando o que é realmente importante, que é a entrega de valor. Certo? E o último slide que a gente tem, ele vai falar de adaptadores culturais. Então, o que acontece muitas vezes é ter uma pessoa, um gestor, um Scrum Master, um Agile Coach ou qualquer outro papel dentro da empresa, da organização, que entende as duas culturas. Uma cultura predominante e uma cultura nova, aquele ambiente, aquele patinho feio, né? Aquele elemento estranho que está chegando, e ele consegue fazer essa tradução. Então, ele vai falar que é importante os adaptadores culturais porque eles protegem o elemento estranho para que sobreviva mais tempo dentro da organização. Então, se eu estou numa briga com o PMO, por exemplo, sobre um relatório que eu preciso fazer e eu acho que aquele relatório não é ágil, eventualmente eu posso fazer esse relatório, porque eu sou um adaptador cultural, porque a briga que eu vou ter caso eu não faça o relatório talvez seja maior do que o benefício de não tê-lo naquele período, né? E sem contar os inimigos que eu posso criar dentro da organização, criando talvez mais resistência no futuro para aquele organismo que está ali. Então existiria ali os adaptadores, né? Então ele vai falar que é legal ter o adaptador quando o benefício de tê-lo menos a manutenção de tê-lo também, né? Então, tem um custo, tem uma pessoa, tem um desgaste dessa pessoa, a empresa não vai ser tão ágil e não tão... vai evitar tanto desperdício como poderia, porque vai ter que manter esse adapter, mas pode ser que naquela empresa, naquele contexto, naquele momento, seja a forma mais legal de se gerar valor, ou seja, a forma mais ideal de se fazer aquilo. Ele também vai ajudar nessa questão de resistência das culturas, né, de grupos diferentes. Então eu tenho a área de segurança que tem uma cultura totalmente diferente da área de tecnologia, algo nesse sentido. E ele vai também, esse cara, nesse adapter, deveria entender essa questão das culturas dominantes e sacar, até ajudar os times e a organização a entender o que ele pode fazer e pegar emprestado das outras culturas para apoiar a cultura dominante, gerando mais valor e menos desperdício. Muito bem, isso aqui é uma pincelada do que eu venho estudando desse livro, né? Eu tenho, junto com alguns clientes, começado a pensar em alguns approaches para mudança cultural, para adoção de agilidade de Kanban, então isso aqui tem sido útil como inspiração. Esses são os jogos ágeis, aqui já fazendo um jabá.
Obrigado aí, o Júnior, pela participação. E esse aqui é um evento que eu estou promovendo, vai sair em breve, a gente vai divulgar as datas. Vai ser um dia, acho que umas 4 horas ainda, não sei se vai ser um dia inteiro, onde vão ter vários jogos, várias dinâmicas, e as pessoas ali presentes vão poder se desafiar nos conceitos ágeis, vão ter vários insights e a ideia é que também participem alguns recrutadores e algumas empresas para já poderem ver as pessoas atuando na prática, tanto a parte comportamental, né, para sair dos desafios, quanto a parte técnica que vai ser exigida para também poder resolver os problemas que a gente vai apresentar ali. Então, para quem quiser, pode se inscrever aqui nesse jogosageis.gr8.com, compartilhe com os amigos. Se tiver alguma empresa, ou se você for representante de uma empresa que tem interesse em contratar agilidade, né, papéis na agilidade, também pode se inscrever lá, tem um botão específico para empresas, que a gente vai montar as edições desse evento. Júnior, obrigado pela participação. Repassa sim, muito obrigado. Deixa o seu feedback depois. Eu vou gravar, esse webinar está sendo gravado, eu vou depois jogar lá na minha página do Facebook. Valeu, obrigadão. Você tem alguma pergunta? Senão a gente já finaliza por aqui e eu agradeço muito. Várias perguntas, né? Se você tiver alguma mais interessante aí, você pode mandar, senão a gente troca ideia depois. Vai virar consultoria. Tá bom, faz assim, ó. É, monta um e-mail para mim. Quer ver? Vou colocar aqui para você. Com as principais dúvidas que você teve. E de repente pode até virar um post meu também respondendo as suas perguntas. Vai ser bem legal. Show? Obrigadão, valeu. Bom final de noite de segunda-feira aí. Abração, até mais.